Diz assim a bendita palavra do Senhor. Pouco depois, seguiu ela viagem para uma cidade chamada Naim. Ia com ele e seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto. Fala defunto. Defunto. Filho único de sua mãe, e era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela. Disse: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife. Fala, tocou no esquife. Tocou no esquife. Tocou no esquife. Quando passaram os que o levaram, ou quando pararam os que levaram, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou a sua. Jesus o entregou a sua. Obrigado, Deus. Pode tomar tua assento. Louva a Deus pela tua vida. Louva a Deus pela tua família. Louva a Deus pela tua casa. Você não está aqui por acaso. Você está aqui por causa do encontro com Deus. Você está aqui por causa do encontro com Deus. Amém? Amém? Quando marcamos encontro com alguém, é porque aquilo que vamos tratar é do interesse de ambas as pessoas. Amém? E acreditamos que após esse encontro, ninguém sai as mesmas pessoas. Saímos com ideias diferentes, saímos com pensamentos diferentes, saímos com propostas diferentes. Então já não somos as mesmas pessoas. Somos pessoas diferentes por causa da ideia que você trocou com esta pessoa. Então, amados em Cristo Jesus, hoje também gostaríamos de falar um pouquinho do encontro com Cristo Jesus, do encontro que gera vida, do encontro que renova a vida, do encontro que transforma a vida. Mas antes, eu gostaria de louvar a Deus pela banda de louvor. Quando eu via a banda de louvor a cantar, há dias atrás eu perguntei ao nosso evangelista, acho que esses aparelhos e também a diagonisa estão a estragar com muita facilidade. Ou não estamos a orar bem, alguma coisa errada. Mas, em contrapartida, ao ver essa banda louvar, eu vi o motivo das coisas estragarem. Vi o motivo das coisas estragarem. Não que não louvam bem, mas que a dimensão deles, eu acho que essas paredes não suportam. A dimensão dessa banda, eu vejo que esse lugar é pequeno para suportar a dimensão da lugar. Então isso moveu o meu coração de que há necessidade sim de que a igreja expande, que a igreja abre-se e cresça ainda mais. Porque, amados em Cristo Jesus, nós não estamos aqui para decrescer, estamos aqui para crescer. Nós não estamos aqui para diminuir. A nossa luta é chegar à perfeição em Cristo Jesus. Por isso Jesus nos chama para a perfeição. A Bíblia diz: sede perfeito, assim conforme aquele que vos chamou. Então Jesus está olhando para nós a possibilidade de nós sermos perfeitos. Jesus está olhando para nós e veja a possibilidade de nós sermos santos. Jesus está olhando para nós e está vendo um homem que sim, há possibilidade de ser perfeito. Quer nós ou não, às vezes olhamos para nós e conseguimos ver os erros e falhas e tudo aquilo que nós temos cometido, mas às vezes Jesus olhando para nós está vendo o caminho da perfeição.
Jesus olhando para nós, Ele consegue ver um homem que está disposto a chegar até o limite. Ele consegue ver uma mulher que está disposta a chegar até os objetivos do Altíssimo. A Bíblia, queridos irmãos, diz que uma história a respeito de uma mulher. A Bíblia Sagrada fala, pouco depois, seguiu Jesus a viagem para uma cidade de Naíbe. Amado, Jesus estava em Cafarnaum antes, quando orou e curou a vida de um homem que era servo de um oficial. A Bíblia Sagrada está dizendo que então, após Jesus ter declarado palavra de cura, aquele servo ficou curado. E assim Jesus intencionou, Jesus criou a ideia, Jesus pensou em ir para a cidade de Naíbe. E isso chamou minha atenção, porque Jesus teve que seguir para a cidade de Naíbe, porque havia muitas outras cidades essas que até poderiam encontrar milhares e milhares de problemas, mas Jesus por si mesmo intencionou ir até a cidade de Naíbe. Amados em Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada está dizendo no livro de Salmos que Jesus, o Deus, está perto daqueles que estão com o coração quebrantado e salva aqueles que estão oprimidos, aleluia, do Espírito. Então isso chamou a atenção e eu comecei a entender o porquê Jesus estava indo para a cidade de Naíbe. Jesus ia para a cidade de Naíbe não por causa das belezas que Naíbe tinha. Jesus ia para a cidade de Naíbe não por causa dos problemas que a cidade de Naíbe tinha. Jesus ia para a cidade de Naíbe não porque havia alguém que orava, não porque havia alguém que louvava. Jesus ia para a cidade de Naíbe porque havia uma mulher que estava com o coração quebrantado, porque havia uma mulher que estava aflita de espírito. A Bíblia Sagrada está me dizendo que então Jesus chegou até aquela cidade. E quando olhou para aquela mulher, a Bíblia Sagrada está dizendo que Jesus teve compaixão dela. Jesus olhou para o coração dela, Jesus olhou para a tristeza dela, Jesus olhou para a vida dela e percebeu que o coração dessa mulher estava quebrantado. Porque a Bíblia Sagrada fala que a mulher era considerada uma mulher viúva. Eu não estou falando de uma viúva de 30 anos, de uma viúva de 20, 25, 26 ou de 40 anos. Por quê? Porque Paulo nos chama a atenção no livro de Timóteo. Ele está dizendo, Timóteo, ao registrar uma viúva, não existe uma viúva a menos de 60 anos, uma viúva que daqui a pouco vai voltar a manter, uma viúva que daqui a pouco vai voltar a ter um marido e vai começar a fazer pastorela. Não, Paulo está chamando a atenção a Timóteo, está dizendo, uma viúva na verdade vai ser registrada como viúva, tem que ter acima de 60 anos, tem que ser uma mulher que poderá ser uma mulher hospitaleira, uma mulher que soube cuidar de seus filhos. Então Deus está chamando, melhor, a Bíblia, o Paulo está chamando a razão a Timóteo, e isso me recai a esse pressuposto. Eu começo a entender que a viúva que Jesus estava a referir aqui no livro de Lucas era uma viúva, queridos irmãos, que já não tinha idade para trabalhar, já não tinha idade para fazer alguma coisa, porque os ossos dele já lhe limitavam. Então a mulher estava dependendo de um filho, a mulher estava a olhar para o filho como a única esperança da sua vida, como a única pessoa que poderá sustentar a sua família. Por isso Paulo está dizendo, se há entre vós uma irmã que na sua família tem uma viúva, que ela cuida da viúva. Então a viúva olhou para as palavras e começou a perceber uma coisa: eu sei que por mais que eu não tenha marido, eu tenho um filho que poderá me cuidar. Por mais que eu não tenha marido, eu tenho um filho que poderá me sustentar. Por mais que eu não tenha marido, eu tenho alguém que poderá então dar um pão para a minha vida. A Bíblia, amados, está a falar dessa viúva, mas ela refere que a viúva havia perdido o marido, e agora aquilo que era a esperança da viúva também acabou por partir. Diz a Bíblia que o seu único filho morreu, o seu único filho foi embora.
o seu único filho, aquele que parecia ser a esperança da sua vida, também partiu. A Bíblia Sagrada fala que o coração dessa mulher estava totalmente quebrantada, e isso chamou a atenção de Jesus. Isso chamou a atenção de Jesus. É isso que eu quero falar para a igreja, amado. Amados em Cristo Jesus, às vezes Jesus não venha porque nós começamos a orar, às vezes Jesus não venha porque nós começamos a adorar. Não, às vezes Jesus venha por causa do coração de pessoas que aqui estão totalmente quebrantadas. Às vezes aqui pessoas que olhando para Ele parece que tudo está em bem, mas olhando no seu interior estão com o espírito quebrantado, estão com o espírito oprimido, e isso chama a atenção de Jesus, isso chama a atenção do Deus Todo-Poderoso, e isso faz com que Jesus desça e possa então dar resposta para a vida dessa pessoa. Amados, a Bíblia fala que após Jesus olhando para a mulher, teve compaixão dela, e diz a Bíblia, Jesus chegava e saía também uma multidão com um defunto. Entenda, amados em Cristo Jesus, a Bíblia não fala que saía o morto João ou Joaquim, não. A Bíblia fala que saía um defunto, que significa que defunto já não tem valor. Defunto, ele só serve para ser deitado ou colocado sobre o buraco. Defunto, querido irmão, já não serve para nada. Defunto já não serve para alguma coisa, não. Aquilo que parecia ser esperança, agora é defunto. Por isso, a Bíblia trata ele de defunto. Por isso, já não tem nome. Por isso, já não tem classificação. Por isso, já não tem ideia. Eu estou a dizer para a igreja, a quem olha para nossas vidas e veja como defunto. Mas a Bíblia Sagrada está me dizendo que para os homens, para aquele povo, era um defunto. Mas para Cristo Jesus, era o filho único daquela viúva. Para a multidão que ali estava, era um defunto que não tem esperança nenhuma, que já não vale nada. Mas para Cristo Jesus, era filho da viúva, era filho dessa mulher. Eu estou a dizer para a igreja, aquilo que parece não ter valor para alguns, às vezes para nossas vidas tem mais valor do que você imagina. Aquilo que parece que não tem valor para nossas vidas, quando ninguém mais está ali, quando ninguém mais quer saber, quando ninguém mais espera, a Bíblia Sagrada dizer que Jesus olhou para a mulher estava quebrantada, porque aquele defunto era seu filho, aquele defunto era alguém que ele confiava. Eu estou a dizer para a igreja, a quem olha para ti e veja que não tem, você já não serve, você já não tem nada, mas Jesus, quando olha para ti, ele vê uma pessoa que pode ter esperança ainda. Quando Jesus olha para ti, ele vê uma pessoa que pode ter resposta amanhã. Quando Jesus olha para ti, ele vê uma pessoa que pode transformar vida amanhã. Para a multidão, era um simples defunto. Para a multidão, é um simples projeto. Para a multidão, era uma simples ideia. Mas para nós que estamos com o projeto, para nós que estamos a meter a mão na massa, para nós que estamos a começar a obra, não é uma simples ideia, é tudo o que nós temos. Para nós que estamos a começar, é tudo que nós temos nas mãos. Quem olha para ti a fazer alguma coisa, ele vai dizer não, daqui a pouco vai acabar, daqui a pouco tudo vai passar. Mas quem você, ou para quem está trabalhando, a Bíblia Sagrada fala que quando Neemias decidiu construir o muro, as pessoas olharam para Neemias e estão dizendo não, só tem inspiração, daqui a pouco vai passar uma repousa e tudo vai cair, daqui a pouco vai passar um vento e tudo vai desabar. Para Neemias não fazer uma grande obra. O que eu quero dizer para a igreja, eu quero dizer para a casa do Senhor, não desista, ainda que pareça ser pequeno, não desista, ainda que pareça ser nada, não desista, ainda que pareça que ninguém esteja nas mãos para ti,
desista, que para os outros é um motivo da ignoração, mas para você é uma glória, é poder, é espírito. Para os outros parece que não serve para nada, mas para nós é honra e glória de Deus. Escuta, Simão, quando Jesus entrou na sua casa, havia uma mulher prostituta, chegou até aos pés de Jesus e começou a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. Simão disse: se ele fosse profeta, saberia que ela é prostituta. Se ele fosse profeta, saberia que essa mulher não tem valor. Se ele fosse profeta, saberia que essa mulher não poderia estar aqui. Mas Jesus olhou para ele, olhou para a mulher e disse assim: aqui está também uma filha de Abraão. Eu não sei se você está entendendo. Eu vou dizer assim: para Simão é uma prostituta sem valor, para Jesus é a filha, é a filha, é a filha, é a filha de Abraão. Às vezes nós abrimos mão de projeto porque alguém disse: não vai levar para nada. Às vezes nós abrimos mão de ideias que nós estamos a tentar criar. Às vezes abrimos mão de empreendimento quando as pessoas olham para nós e dizem: é só isso não vai te levar a nada nenhum, pode abrir mão disso. E muita gente acabaram largando tudo que tinham por causa da ideia de alguém, por causa de alguém que disse que não tem valor, por causa de alguém que disse que não presta, por causa de alguém que disse que não serve. Eu vou dizer para a igreja, ainda que parece para nós não serve, mas para nós é tudo que nós temos. Segura a ideia, seja firme na ideia. Há um provérbio que diz: coloca os teus pés e firma. Só basta saber aonde colocaste o teu pé. Se você tem certeza onde colocaste o pé, ainda que as pessoas dizem que não vai dar certo, continua lá. Ainda que as pessoas dizem que não vai chegar, continua lá. Paulo está dizendo: ficai aonde foste chamado. O lugar é pequeno, tudo bem, mas se ali onde Deus me manda ficar, ali não serve, tudo bem, mas se ali onde Deus me manda ficar. Porque as ideias das pessoas muitas das vezes nos tiram do rumo de Deus. Os pensamentos das pessoas. Por isso é que muita gente diz: vamos tentar fazer alguma coisa, não conta a ninguém, faça só, porque às vezes as ideias de muita gente parecem ser boas, mas te tira da direção. Pedro olhou para Jesus e disse: Jesus, para que em Jerusalém? Ali tentaram te apedrejar. Abre mão dessa ideia, abre mão desse projeto. Jesus olhou para Pedro e disse: aparta-te, Satanás. Oh, a ideia era boa, a ideia era boa. Pedro estava a prevenir Jesus de não morrer. Parece que a ideia é boa, parece que aquilo que estão te dizendo é bom, parece que aquilo que estão te apresentando é boa. Quando Satanás chegou na Eva, a Bíblia Sagrada fala que ele disse: não vais morrer, olha só para o fruto. A Bíblia Sagrada fala que Eva, olhando no fruto, viu que era bom fruto para se comer. Eu estou dizendo assim: parece ser bom, e a Bíblia Sagrada fala: tudo para os olhos humanos é bom, mas o final dele é perdição. O final dele é perdição. Você não sabe de onde está essa ideia. Permaneça na direção de Deus na tua vida. Permaneça. Não abre mão da direção de Deus. Não abre mão do chamado de Deus. Não abre mão do toque de Deus. Quando Deus te chamou, mano, permaneça
permaneça nessa direção. Permaneça nessa direção. Porque aquele que só quer te estragar a vida, aquele que só quer te tirar do rumo, aquele que só quer te tirar da direção, entenda que até Pedro não sabia que aquela ideia, chamada ideia boa, poderia tirar Jesus do projeto. Não era Pedro que falava, era Satanás que falava. Eu estou dizendo para a igreja, amado, às vezes aquele que está te dando a ideia também não sabe que aquela ideia é dele ou é do diabo. Então seja firme na ideia que Deus colocou desde o princípio na tua vida. Quando nós temos encontro com Deus, as coisas mudam, as coisas são transformadas, as coisas são purificadas. A Bíblia está dizendo, queridos irmãos, que então Jesus está indo diante o defunto. Diz a Bíblia que Jesus tocou no esquife. E eu comecei a perguntar por que Jesus tocou no esquife. Primeiro que a lei fala que um homem tocar num falecido automaticamente é contaminado pelo pecado. Tinha que estar fora do arraial para ser purificado durante 7 dias. Mas Jesus está tocando no esquife. Se Jesus queria parar aquela multidão, queria parar aquela comissão, era só necessário dizer para quem levava o esquife: para, não passam, param e param aí. Era só necessário Jesus dizer. Mas a Bíblia Sagrada fala que Jesus mesmo assim não falou. Jesus chegou no esquife e tocou sobre ele. A Bíblia Sagrada fala que aqueles que levavam o esquife pararam. A Bíblia Sagrada diz que Jesus chegou ao menino que estava morto e disse: menino, levanta. Outro primidor que eu não vejo a Jesus. Jesus não repreendeu a morte. Primeiro, Jesus não parou os que levavam. Segundo, Jesus não repreendeu a morte. E isso colocou uma ideia no meu coração. Eu vou dizer para a igreja do Senhor: existe certo momento que Jesus não vai repreender a morte. Jesus não vai repreender e nem vai parar quem está te levando. Sabe por quê? Porque quando Deus te toca, quando Deus toca na tua vida, até aqueles que te levaram podem até permanecer lá, mas já não vão poder te levar, porque você anda sozinho. Eu vou dizer para a igreja: quando você é levado por Cristo Jesus, até a morte pode estar lá, mas você já não está morto. Você vive, você vive. A tua transformação chega. Escuta, Jesus estava dizendo, Jesus estava chamando a atenção da igreja que não temem as coisas, não temem aquele que mata o corpo e não pode fazer nada com a alma. Temem antes aquele que mata o corpo e faz a alma permanecer no inferno. Jesus estava dizendo: amada igreja, vai chegar a época que vocês vão viver com aqueles que vos maldizem. Vai chegar a época que vocês vão viver com aqueles que vos feitiçem. Vai chegar a época que vocês vão viver, aleluia, ao redor do espírito da morte. Mas uma coisa acontece: eles já não vão estar na vossa vida, eles vão estar fora vos acompanhar. Eles vão estar fora vos acompanhar. Como isso, pastor? A Bíblia Sagrada fala que toda ferramenta preparada contra vós não prospera. Eu vou dizer para a igreja: a ferramenta vai sempre estar lá, a ferramenta vão sempre estar lá. Só que uma coisa, ele não vai prosperar na minha vida. A Bíblia Sagrada fala que vão se levantar contra vós, e todos vão se levantarem contra vós, vão cair diante de mim. Eu vou dizer para a igreja: os nossos inimigos vão estar ao nosso lado, o nosso inimigo vão caminhar ao nosso lado. Só que uma certeza: eles não vão morar nas nossas vidas, porque Cristo já vive em nós. Cristo já vive em nós. Eu estou a dizer, um homem
com Deus já não teme as coisas desse mundo, porque a Bíblia Sagrada fala: quando o homem expulso o espírito maligno dele, o espírito sai, vai embora. E diz a Bíblia que ele volta primeiro, se encontrar o lugar limpo e não tiver ocupado, ele entra. Mas não é a nossa condição. A nossa condição, o lugar está limpo e já está ocupado. Eu não sei se você percebeu. A nossa condição, o lugar está limpo, mas também já está ocupado. Aleluia. Eu estou dizendo que o mundo, o espírito carnal, ele só entra nas nossas vidas quando não encontra um lugar ocupado. Mas desde que Jesus tem encontro com a tua vida, ninguém mais vai encontrar o teu lugar desocupado. Ninguém mais vai ocupar o teu lugar, querido irmão, porque o teu lugar já foi ocupado por Cristo Jesus. O teu lugar já tem alguém que é dono. O teu lugar já tem alguém que comprou. O teu lugar já tem alguém que gerou alguma coisa em você. Por isso é que a Bíblia Sagrada fala: amados em Cristo Jesus. Jesus está dizendo: o Espírito me ungiu, Ele me deu graça, me deu poder para curar os enfermos. Eu estou dizendo para a igreja: quando Deus nos toca, o Espírito dele entra nas nossas vidas e nos dá graça e nos dá poder. Eu estou dizendo para a casa do Senhor: quando Deus nos toca, ninguém mais tem poder de impedir aquilo que Deus quer fazer na tua vida. O encontro com Deus, ele gera vida. O encontro com Deus, ele gera transformação. O encontro com Deus, ele gera fonte de água. Já não somos a mesma pessoa desde que tivemos o encontro com Deus. Querida é a mesma pessoa mesmo depois do encontro com Deus. Então, querido irmão, eu quero dizer para a igreja: é necessidade de marcar um novo encontro com Cristo Jesus, porque alguma coisa não mudou na tua vida, alguma coisa não mudou na tua história. Amados, a Bíblia Sagrada fala que uma mulher teve um encontro com Cristo no poço de água. A Bíblia Sagrada diz que ela saiu dali, ela tentava levar água, mas não levou, deixou a bandeja de água e foi para a sua família e disse: eu conheci alguém que mudou a minha vida, eu conheci alguém que conhece tudo que eu tenho, tudo que eu vivo, tudo que eu passei. Eu estou dizendo para a igreja: aquilo que era o primeira, a intenção da mulher de ir buscar água, tornou a última coisa da mulher. Eu estou dizendo para a igreja: para a mulher ir buscar água é porque tinha sede, mas quando encontrou com Jesus, aquilo que lhe gerava sede deixou de ser uma fonte de sede. Eu estou dizendo para a igreja: antes de termos Jesus, a prostituição era uma sede nas nossas vidas. Antes de termos Jesus, a droga era uma sede nas nossas vidas. Antes de termos Jesus, a mentira era uma sede nas nossas vidas. E todos os dias, todas as manhãs, nós corríamos lá para tirar. Mas eu estou dizendo: quando você tem encontro com Cristo, aquilo que transformava sede na tua vida deixa de ser, e Cristo começa a morar, e Cristo começa a reinar, e Cristo começa a tocar, e Cristo começa a agir, e Cristo começa a renovar a tua vida. O que era necessidade para aquela mulher deixou de ser a necessidade. Quando nós não tínhamos Cristo, nós tínhamos muitas necessidades. Mas depois de ter Cristo, só temos uma: Cristo Jesus. Depois de ter Cristo, só temos uma: Cristo Jesus. Só. Por isso Jesus fala: se tiveres dívida com alguém, que seja dívida de amor, nada mais. E
Quando Deus nos chama Pedro, diz: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. A necessidade de Pedro para dirigir a igreja era simplesmente amar a Jesus. E essa é a mensagem que eu quero deixar para a igreja. Se nós ainda temos muitas necessidades, é importante que a igreja comece a refletir. Se a mentira ainda é uma necessidade para a tua vida, se o adultério ainda é uma necessidade na tua vida, se a prostituição ainda é uma necessidade na tua vida, ainda não tivemos encontro com Cristo Jesus. Se o roubo ainda é uma necessidade na nossa vida, ainda não o encontramos com Cristo Jesus. Se a traição ainda é uma necessidade na nossa vida, ainda não encontramos a fonte de água viva, Jesus. Mas quando encontramos Ele, tudo que era necessidade morre. Quando encontramos Ele, tudo que era necessidade acaba morrendo nas nossas vidas. Tudo que era paixão pela carne morre. Por isso Ele diz: mortificai a carne e vivificai o Espírito. Mortificai a carne e vivificai o Espírito. O que a igreja precisa é o encontro com Cristo Jesus. É o encontro com aquele que fez os céus e a terra. O que a igreja precisa é o encontro com aquele que mora e vive para todo sempre. O que a igreja precisa é o encontro com aquele que morreu e no terceiro dia ressuscitou. Este é o que a igreja precisa. Após a morte de Jesus, os discípulos estavam dispersos, os discípulos não tinham onde ir. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia Sagrada fala que ele diz assim: dizei, meus irmãos, que nos encontraremos em Jerusalém. A Bíblia Sagrada fala que quando eles correram para o encontro com Cristo Jesus, Jesus lhe deixou mensagem, e uma coisa que Jesus disse foi: ficar em Jerusalém até que no alto sejam revestidos de poder. Eu estou dizendo para a igreja do Senhor: quando nós temos um encontro com Cristo, você jamais será a mesma pessoa. Luta, tem um encontro com Cristo. Às vezes estamos a lutar um encontro com muita gente na face da terra. Estamos a lutar ter encontro com o presidente da república. Estamos a lutar ter encontro com o ministro. Mas nos esquecemos de ter um encontro com Cristo. Nos esquecemos de ter um encontro com o Pai. Há tanta reverência quando estamos diante dos homens, porque tem alguns títulos nessa terra. Mas quando entramos para a casa do Senhor, não há reverência nenhuma, porque ninguém está interessado a encontrar-se com Cristo Jesus. Se Cristo fosse o nosso interesse, nós teríamos reverência quando estamos diante dele. Se Cristo fosse a nossa primazia, nós teríamos interesse de entrar na presença dele. Por isso é que quando entramos para a casa do Senhor, somos o mais distraído possível. Quando entramos na casa do Senhor, apenas não queremos adorar, apenas não queremos louvar. Quer dizer, entrou aqui porque alguém lhe disse para entrar, entrou para a igreja porque alguém lhe apertou, entrou para a igreja porque alguém mexeu com a sua vida. Eu estou dizendo assim: o teu encontro não pode ser por esse motivo. Cristo deve ser a tua coisa primordiária. Cristo deve ser a encontro que você precisa. Entrando na igreja para encontrar todo tipo de pessoa, para encontrar o irmão fulano, para encontrar a irmã fulana. Mas uma coisa nos esquecemos: só tem irmã Antônia, só tem irmã Cicrânia, porque Cristo vive, porque Cristo vive. Então teu maior preocupação não é Antônia, não é o Cicrânio, é Cristo Jesus.